Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Antes de dar início, eu venho aqui pedir desculpas, tá? Por não conseguir fazer a aula ao vivo com vocês, a nossa live aí, por conta de problemas que eu tive com a internet, tá? Então, eu tô gravando essa videoaula para vocês estarem assistindo e acompanhando as nossas aulas aí de segurança do trabalho, tá? Na nossa última aula, a gente começou a falar sobre a NR1, né, que é as disposições gerais em relação à saúde e segurança do trabalho, tá? Da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que hoje, né, é Ministério da Economia, tá? Essa pasta de segurança e saúde do trabalho não faz mais parte do Ministério do Trabalho, pois esse ministério, nesse governo atual, foi extinto. E essa pasta foi para o Ministério da Economia. Um detalhe também é que a CNR1, a partir de março do ano que vem, vai sofrer alterações significativas, tá? E então o que a gente está estudando aqui hoje, a partir de março do ano que vem, vai sofrer algumas alterações. Porém, as responsabilidades do empregador ainda não ocorrerá mudanças, são as mesmas responsabilidades, o que é da norma atual, essa que eu estou fazendo com vocês, versus a norma que vai ser atualizada em março, tá? Então, na nossa última aula, a gente parou na elaboração de ordem de serviço e a gente destrinchou todo o cenário em cima desse documento em relação à proteção do trabalhador, a proteção jurídica caso aconteça algum acidente, toda essa situação em relação à elaboração desse documento. Na linha D, ele fala o seguinte, que cabe ao empregador permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre a saúde e segurança do trabalho. Quem são os representantes do trabalhador, gente, que pode estar entrando dentro da nossa organização e fiscalizando todos os conceitos legais e regulamentares sobre a matéria? O sindicato, apesar que o sindicato ele não tem livre acesso, desde que há um representante do sindicato que faz parte da organização, que trabalha naquela empresa. Caso contrário, ela não tem essa permissão para estar entrando dentro da empresa, a não ser que se for convidado pelo empregador ou por alguém de órgão competente, né? Um fiscal do trabalho, né? Que geralmente solicita o acompanhamento do sindicato, principalmente quando há acidentes com vítimas. Polícia Civil, né? Mas fora isso, o sindicato não pode entrar dentro da empresa. E temos também a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que essa comissão, né, eleita pelos empregados, são as pessoas designadas a cuidar da saúde e segurança desses trabalhadores. Então também esses representantes aí são autorizados a acompanhar todo o preceito legal ou regulamentar sobre saúde e segurança, ok? A linha D, a linha E determina procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Então, se acontecer algum acidente, alguma doença do trabalho, o empregador tem que adotar alguma forma de analisar essas causas, né? E quais são essas formas de análise?
fazendo uma investigação com o seu SESMIT, por exemplo, tá? Se no empreendimento que vocês estiverem trabalhando tiver o SESMIT, então essa equipe vai fazer essa análise. A própria alta administração da empresa, dependendo do acidente, vai fazer essa análise, vai fazer uma investigação para se chegar na causa raiz do acidente ou da doença e tratar, né, de uma forma que acidentes não aconteçam mais, de que doenças não sejam mais reconhecidas dentro da organização, tá? Então é importante que, já que a gente falhou de alguma forma na prevenção, a gente não podemos falhar na investigação, porque na investigação e na conclusão e no plano de ação a gente vai criar metodologias, procedimentos para que acidentes iguais ou semelhantes ao que ocorreu não aconteçam mais. Eu costumo dizer para os alunos de saúde e segurança que uma das coisas preocupantes atrás do acidente, muitas vezes que não tem uma consequência muito grande, é a potencialidade desse acidente. Então, por isso que é importante se investigar qualquer tipo de acidente, porque hoje comigo foi algo simples, mas amanhã com meu colega pode ser algo mais sério. E se eu não tratar, né, algo de mais grave, de pior vai acontecer. Também cabe ao empregador, tá, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à saúde e segurança. Então, numa inspeção, né, do trabalho pelo auditor fiscal do trabalho, tá, tudo que for relacionado à saúde e segurança solicitado por esse inspetor, por essa inspeção, por esse auditor fiscal, tem que ser apresentado para a empresa. Para a empresa não. Pela empresa ao auditor. E caso haja inconsistência nas documentações apresentadas, serão acrescidas aí pelo fiscal autuações, ou vai multar ou vai autuar, né? E a autuação é o seguinte, ele dá um prazo para regularização. Se até aquele prazo a gente não regularizar essa inconsistência, essa não conformidade reconhecida por ele, aí sim ele autua, aí sim ele aplica a multa na organização, no empreendimento. Tá? Então por isso que é importante, se vocês não tiverem um SESMIT para controlar isso, vocês de repente serão os designados a prover aí todas as informações relativas à saúde e segurança, ou seja, todo esse trabalho que é da área de segurança, né? Desde uma ordem de serviço, de um PPRA, PCMSO, enfim, tudo que norteia aí a prevenção de acidentes a nível de documento vai ficar a cargo de vocês. A linha G, implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, eliminação dos fatores de risco, tá? Então, na elaboração da ordem de serviço, por exemplo, tá? É muito importante que os trabalhadores estejam envolvidos, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, eles têm uma sugestão, uma opinião para eliminar o risco ou o perigo muito melhor que a gente. Por quê? Porque ele vivencia aquilo, ele está ali todos os dias, né? Ele tem conhecimento prático daquela tarefa, ou daquela máquina, ou daquele serviço, tá? E muitas vezes ninguém melhor do que ele para prover para a gente uma sugestão eficaz,
uma sugestão muitas vezes barata, tá? Para eliminar a condição de perigo e de risco reconhecido naquela atividade. Também ouvindo os trabalhadores, seguindo as prioridades, tá? A minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, se a gente for levar em consideração essa hierarquia que está dizendo aqui, a gente já estudou sobre a hierarquia de reconhecimento de risco. Então, a primeira linha de ação é a eliminação. Se não é possível, a gente vai tentar minimizar ou controlar esses riscos reconhecidos. Então, a NR1 também trata dessa hierarquia, tá? Item 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. O que são medidas administrativas, tá? Quando eu não consigo eliminar o risco, então eu minimizando esses riscos. O que são medidas administrativas? Então, a proibição, é proibido subir nessa escada, é proibido ultrapassar esse sinal, enfim, são advertências, gerenciamentos visuais, através de panfletos, de placas, que vão minimizar, né, que algo aconteça com aquele trabalhador, tá? Item 4, adoção de medidas de proteção individual. Então, volto a repetir, né? Se a gente for buscar a hierarquia de prevenção, é o último recurso, depois de tentado medidas de proteção coletiva, medidas administrativas, e mesmo assim essas medidas não tiverem efeito, a gente vai para a aplicação do equipamento de proteção individual, ou mais conhecido como EPI. Tá? Então, como eu já disse na aula sobre o escalonamento da hierarquia de eliminação, de reconhecimento de risco, né? O EPI é o último recurso. Tá? Então, atentos a respeitar essa hierarquia aí de quando reconhecer o perigo e o risco, e tentar usá-la para somente esgotado todas as alternativas, usar o equipamento de proteção individual. A gente vai falar um pouquinho da responsabilidade do trabalhador, tá? Então, lá em linha A, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então, é obrigatório, tá? Que o trabalhador cumpra, tá? O que foi colocado nas ordens de serviço, elaborado por vocês, tá? Então, é passível de punição o descumprimento. Então, se na minha ordem de serviço está determinando que ele use um protetor auricular e ele, em determinada atividade, ele não estiver usando, ele está descumprindo com a NR1, tá? Isso cabe uma medida administrativa, né? Seja ela uma advertência verbal, por escrito, até mesmo dependendo do nível do descumprimento, até uma justa causa, tá? A linha B, submeter-se a exames médicos previstos nas NRs, no caso, o exame médico previsto na NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e que é um documento obrigatório dentro de qualquer organização. E nesse programa tá todos os exames médicos previstos para que aquele trabalhador, ou antes de começar a trabalhar, ou periodicamente,
realize, tá? A linha C, colaborar com a organização da aplicação das NRs, tá? Então ele tem que, de certa forma, né, como a gente pede para ele, quando ele, olha, vocês precisam me apoiar na elaboração de métodos de prevenção de acidente aqui na sua área. E ele não pode se recusar, né? Porque determina a NR1, né, que ele colabore com a organização na aplicação das NRs. Então, a partir do momento que eu aciono para me apoiar para algum trabalho de prevenção de acidentes, ele não pode se negar a fazer isso, tá? A linha D, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador, ou seja, dentro da nossa hierarquia de reconhecimento de perigos e riscos, se todas as nossas medidas de eliminar ou minimizar forem viáveis, aí a gente vai colocar o equipamento de proteção individual e a partir daí isso se torna obrigatório, ok? Ainda falando, né, da responsabilidade civil e criminal em relação ao acidente do trabalho, né, a gente citou código CLT, NR, código penal e agora também aonde há menções sobre a responsabilidade civil e criminal, desculpa, no caso civil, em relação ao acidente de trabalho, está na nossa CCB, né, que é o nosso Código Civil Brasileiro. E aonde fala isso? É no artigo 159, que predispõe o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Ou seja, se for constatado culpa eligendo, culpa vigilando, tá? Fica obrigatório aí o ressarcimento de qualquer tipo de prejuízo, no caso aqui monetário, tá? No artigo 1518, ele menciona o seguinte: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem fica sujeito à reparação do dano do causado. E se tiver mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, os bens dessa pessoa, né, desse responsável pelo acidente, que pode ser vocês, tá? Vão ser fiscalizados, tá? E se tiver mais de uma pessoa dentro dessa responsabilidade, também vai responder solidariamente como eles mencionam aqui, a ofensa, mas como a gente está discutindo aqui no caso do acidente, né? A ofensa é o acidente. Então, não pensem em vocês porque tem um SESMIT, porque tem um dono do empreendimento, que vocês não responderão civilmente àquele acidente, tá? Vocês podem sim ser arrolados solidariamente a reparar o dano, a ofensa, como é dita aqui, a pessoa que sofreu, o autor no caso, tá? Parágrafo único também da CCB, tá? São solidariamente responsáveis com os autores, os cúmplices e as pessoas designadas no artigo 1521. O que são cúmplices, tá, gente? Eu falo isso muito no treinamento de trabalho em altura. Que exemplo que eu uso? Eu uso o exemplo seguinte. Tá eu e um trabalhador trabalhando, e um outro trabalhador trabalhando, e eu percebo que esse meu colega não está ancorando o talabarte dele num ponto de ancoragem
pré-determinado pela empresa. E eu chamo a atenção dele por isso. Ô fulano, pô, você tá sem prender o seu cinto de segurança aí, você tem que prender. Ah, meu, cuida da sua vida, tal, não sei o que. Com todo desdém aí, o cara dá nem bola pra orientação. E eu com aquele sentimento de dever cumprido, vamos pôr uma aspas aí, não toma atitude mais nenhuma. Beleza, fica por isso mesmo. E minutos depois, segundos depois, o cara vem a cair e morrer. Eu posso ser responsável solidariamente por esse acidente. Ou seja, eu vou ter que é, equiparar, tá, monetariamente também ou a vítima se sobreviver ou a família da vítima se caso o acidente venha a ser com uma fatalidade, tá? Então não pensem vocês que até o trabalhador que trabalha junto com outra, né, com a pessoa que sofreu o acidente também pode ser é, arrolada solidariamente a se responsabilizar pelo aquele acidente. Então é importante que vocês saibam disso para que vocês possam é, multiplicar isso dentro da organização quando vocês estiverem atuando na área de edificações, tá? Ainda tratando de CCB, né? O artigo 15 e 21 trata o seguinte: também são responsáveis pela reparação civil, no caso de um acidente, como a gente está tratando aqui, o patrão, o amo ou o comitente, por seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião dele. E o artigo 15 e 22, a responsabilidade estabelecida no artigo antecedente, que é o 15 e 21, abrange as pessoas jurídicas que exercem exploração industrial. Resumindo tudo aqui, todos nós somos responsáveis civis, né, pelo aquele acidente, ou seja, vamos ter que reparar civilmente, ou seja, temos que de uma forma monetária reparar a vítima ou os entes dessa vítima por conta daquele acidente, seja ela por culpa em ingendo ou por culpa em vigilando, tá? Então é muito importante a gente ressaltar isso dentro da matéria de saúde e segurança do trabalho para mostrar para vocês que essa responsabilidade não é só da segurança, ela é solidária a todos, todos, desde o dono do empreendimento até o cara que estava junto com aquela vítima e não tomou providência nenhuma, tá? Então todas as pessoas podem ser acusadas solidariamente aí por um acidente ou uma doença do trabalho. Então fiquem muito atentos no empreendimento que vocês estiverem atuando. Não deixe a segurança em segundo plano, tá? Obviamente por uma questão moral, mas também por uma preocupação em relação às suas responsabilidades civis e criminais em relação a um evento aí de acidente, ok? Já tratamos sobre as responsabilidades, né, civis e criminais. Agora a gente vai falar um pouquinho da área da construção civil, tá, gente? Eu imagino que não tenho pleno conhecimento da área de atuação do técnico de edificações, mas as informações que eu obtive, que uma das modalidades que vocês estarão mais presentes, né, a nível de trabalho, é a área da construção civil. E é uma área, gente, que
por uma questão cultural nossa, ela é muito problemática em relação à saúde e segurança, tá? Então, antes de tratar da NR18, que é uma ANR que trata especificamente da, da construção civil, eu queria citar alguns aspectos que devem ser levados em consideração quando se atua nessa área nesse ramo de atividade, tá? Então, o slide agora, né, o que ele apresenta? Aspectos gerais no trabalho da construção civil. Primeira coisa que a gente vai estar discutindo é a questão da organização do trabalho, tá? A gente vai estruturar todo esse cenário de organização, né, desde de admissão e outros requisitos de ordem, tá, dentro da área da construção. Depois a gente vai falar um pouquinho de mão de obra, né, de perfis, de pessoas, aí é mais relacionado a pessoas mesmo, né? Muito por conta da questão da culpa em ligendo, né? Que é a culpa por conta da má escolha daquele profissional, né? Então, para de repente, no caso de um acidente, nós não sermos culpados por uma questão em ligendo, é sempre bom e importante tocar nessa questão de perfil, de o que você, né, da descrição do cargo daquela pessoa, o que você espera, né, daquela função, daquela atividade. Então é um assunto que a gente vai estar discutindo aqui que eu acho importante. E vamos falar um pouquinho no caso de acidente relacionado à área da construção civil também, tá certo? Quando quanto à organização do trabalho, né, na área da construção, algumas coisas são importantes a ser levadas em consideração. Uma delas, as tarefas que vão ser executadas e as jornadas de trabalho. Então, em cima desse subitem, a gente vai, no próximo slide, tratar, né, das tarefas e das jornadas de trabalho. A gente vai também, dentro do aspecto de organização, a gente vai falar do local do trabalho. Então, a NR18 detalha todas essas questões do local de trabalho. A gente vai entrar mais um pouco a fundo a área da NR18, que eu acho importante passar isso para vocês, como alunos de edificações, tá? E riscos em potenciais dentro da área da construção civil. É, quando a gente fala em organização do trabalho, né, uma das coisas que a gente tem que tomar, tem que ter bastante atenção, apesar de não ser uma responsabilidade direta de vocês como técnicos de edificações, mas muitas vezes vocês como responsáveis, perdão, daquele empreendimento, é importante que vocês se atentem ao quê? Quando eu falo em jornada de trabalho, eu falo em horas excedentes, eu falo em horas extras. Então é importante para que vocês tenham um bom rendimento da sua equipe, vocês tenham produtividade dentro daquele empreendimento que vocês estão responsáveis e tal. Acompanhar as questões das horas excedentes, das horas extras, se as horas extras estão sendo pagas, se as horas excedentes são banco de horas, se essas horas excedentes não pode ter um reflexo em relação ao comportamento do cara e, e, e esse reflexo ser causador de um acidente. Então é importante que vocês
acompanhem todos os níveis de execução dentro da área de construção civil. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que acompanhar desde o alicerce, a contratação de colaboradores, jornada de trabalho, pagamento de salário, dar promoções. Eu acho assim, eu costumo dizer aqui onde eu trabalho, que aqui é onde eu trabalho é uma prestadora de serviço e é como se fosse o motor de um carro. E eu, como prestador de serviço, presto serviço para alguém. E esse alguém é o condutor desse carro. Então, quando ele compra um carro, ele quer que um carro ande em perfeitas condições. Quando está falhando alguma coisa dentro do motor ali, uma engrenagem não tá batendo com aquela outra, o que acontece com o motor do carro? Ele começa a falhar. E ele falhando, o carro anda falhando. E ninguém gosta de andar com o carro falhando, né? E eu faço essa analogia para mostrar que para que você cobre produtividade, que para que você cobre qualidade na tarefa, no trabalho, você não depende só eu pago cara em dia e achar que isso é o suficiente. Claro, isso é uma parte da engrenagem, mas existem outras partes para o motor funcionar pleno. E essas outras engrenagens acompanhamento de horas extras, de horas excedentes, né? Se está sendo pago certinho. Tudo isso, dentro de um contexto de organização, tem que ser levado em consideração. Outra coisa muito importante que vocês devem se atentar é a terceirização de mão de obra. Muitos empreendimentos, eles vendem o empreendimento para o cliente, só que eles terceirizam algumas atividades, algumas mãos de obras. E vocês também são responsáveis, o empreendimento tem a responsabilidade solidária em relação a terceiros. Tá? Então é importante que vocês acompanhem esse negócio, essa questão de terceirização de mão de obra. Ou, por exemplo, ela terceiriza não uma empresa, mas ela terceiriza a mão de obra em si, ou seja, ela contrata uma assessoria de RH para contratar pedreiro, para contratar servente, para contratar carpinteiro, sabe? Todas essas atividades que envolvem a área da construção civil. Então é importante que vocês acompanhem, né, se a assessoria está fazendo uma boa seleção, se a seleção está dentro daquilo que vocês esperam, se a qualificação dessa mão de obra está dentro daquilo que você determinou na descrição do cargo dela. Então, tudo isso é fundamental. E, né, em paralelo à terceirização, está a questão do recrutamento, que também, né, é importante, se de repente for uma mão de obra direta, fazer um bom recrutamento. Uma dica que eu dou para evitar sofrimento, principalmente por essas questões de desvio de função, é você ter uma descrição do cargo, tá? Eu vou contratar um pedreiro. Então, qual é a descrição do cargo daquele pedreiro? O que ele vai fazer? Qual é a atividade dele? Detalhar isso na descrição de cargo e, ao fechar o contrato com esse colaborador, com esse funcionário, né, dar ciência para ele qual é a descrição do cargo dele. Ou na seleção, dar ciência qual é a descrição do cargo dele. Para que depois, na hora que você der uma ordem de trabalho para ele e ele alegar para você que aquilo não faz parte da função dele, você mostrar para ele que ele assinou um contrato, né, a qual estava detalhadas as atividades dele. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês, né, nesse caso de recrutamento e seleção, é sempre importante ter uma descrição de cargo, sabe? Porque
para o trabalhador alegar que ele não é pago para aquilo é muito fácil, tá? E então assim, para evitar esse tipo de problema e realmente, né, e não caracterizar o desvio de função, eu sugiro, né, para vocês para que, né, ou vocês ou o RH de vocês faça uma descrição de cargo, tá? Dentro do contexto de organização ainda, né, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em construção civil são local de trabalho, né, o canteiro de obras. Na NR1, obviamente, detalha mais sobre esse aspecto, mas eu queria levar em consideração o seguinte: é muito importante que o canteiro de obras, dentro do possível, obviamente, seja uma extensão. Esse é um conceito, tá? Que é o canteiro de obras seja a extensão da casa do cara, tá? Porque muitas vezes é, o empreendimento você vai ter trabalhador que mora nesse empreendimento, né? O pessoal que costuma dizer os trecheiros aí, né? Então tem pessoas que só trabalham no trecho, ou seja, a maior parte do ano, digamos assim, ele passa mais tempo morando no local de trabalho do que na casa dele propriamente dita. Então, assim, por questões morais, claro, e estatutárias também, porque isso está na lei, a gente tem que tentar manter o nosso canteiro de obras o mais organizado possível. Por isso que ele está dentro desse contexto de organização. Tá? Então, assim, como eu disse, dentro do possível, fazer que o canteiro de obras seja uma extensão da nossa casa. Tá? Então, por isso que é importante criar regras de disciplina para esses trabalhadores que moram nos canteiros de obra, tá? E determinar essas regras, muitas vezes dentro do contrato de trabalho, para que, dependendo do grau de irregularidade, né, de inconsistência, de repente fiscalizada por vocês mesmos, vocês tenham poder jurídico de punição. Tá? Então, por isso que é importante amarrar isso no contrato de trabalho também, as questões da vivência dentro do canteiro de obras, tá? Ele fala aqui em áreas de vivência, que é vestiário, que é dormitório, que é sanitário, que é refeitório, né? Todas essas áreas, dentro desse conceito que eu acabei de falar, também serem uma extensão da nossa casa, né? E criar regras para que essas áreas de vivência permaneçam em boas condições, em boas condições de vivência mesmo, né? Que querendo ou não, é um ser humano que está ali. Sabemos que existem muitas vezes casos de análogo aí à escravidão dentro desses empreendimentos, mas aí é uma questão moral também, tá, gente? Então, assim, não vou entrar muito nesse detalhe, mas é importante que vocês fiquem atentos, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Por mais que vocês residam na cidade onde está tendo empreendimento, ou seja, vocês não precisam morar lá no canteiro de obras, mas se colocar no lugar daquele trabalhador que está morando lá, que está ali batalhando pelo sustento dele e às vezes muito mais pelo sustento da família dele, tá? Então criar regras de final de semana, tá? De entrada de pessoas não autorizadas, bebida alcoólica, esse tipo de coisa, para tentar manter uma harmonia
dentro desses locais, tá? É importante também levar em consideração as portarias, tá? Porque muitas vezes o bem que aquele trabalhador tem dentro daquele canteiro é tudo que ele tem na vida dele, né? Então, se eu não tiver uma portaria vigilante, claro, isso vai depender do tamanho do empreendimento, isso não é uma regra, né? Mas é uma coisa que vocês têm que levar em consideração também, quando vocês falam de área de vivência, tá? Então, senhores, eu vou concluir a nossa aula por aqui, tá? Eu vou estar passando no grupo depois o tema da atividade. Atividade essa que vai estar valendo como presença e o prazo de entrega é até quarta-feira, tá? Então, por favor, peço que vocês façam o trabalho para depois não ter problema com falta, tá bom? Volto a repetir, peço desculpas aí por não fazer as nossas lives de quinta-feira, mas foi por conta de um problema na internet que eu não consegui fazer isso com vocês. Mas espero que quinta-feira que vem ocorra tudo bem e a gente volte aí a fazer as nossas lives. E aí a gente dá continuidade onde a gente parou hoje, tá bom? Obrigado a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, até mais.